Hoje eu estou recebendo o Vitor Marcondes, que é fundador da Nilo, uma solução voltada à automação dos processos operacionais da saúde. Inclusive, fato curioso, temos 2 episódios com os 2 cofundadores da Nilo lá no Papo de Camelo. Então, além dessa conversa aqui, você pode depois ir ouvir tudo que eu já conversei com o Vitor e com a sócia dele que fundaram e hoje coordenam o desenvolvimento da startup. Vitor, primeiro, obrigado por ter separado esse tempo para a gente conversar. Passando a palavra para você, a primeira pergunta que eu quero que você traga é um pouco da tua trajetória, um pouco da visão que você tem hoje sobre o Vitor até chegar na Nilo, mas também o que a Nilo é no mercado hoje. Então, conta um pouquinho mais como é que você chega até aqui. Super legal, Luiz. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Dando um passo atrás, né, contando um pouquinho da minha história, eu sou engenheiro de formação, mas a minha família toda é médica. Eu tenho meu pai é médico, minha mãe é médica, meu padrasto é médica, minha tia é médica. Então eu sempre vivi no meio de saúde. Eu passava visita com meu pai no hospital quando era criança, ia depois da escola do consultório da minha mãe, e quase virei médico, e brinco que quase fui deserdado também quando eu falei que ia ser engenheiro, mas no fim acabei não fugindo do setor de saúde e já estou há 10 anos nesse setor como engenheiro, né? Eu via que os meus pais, apesar de fazerem um trabalho muito nobre, né, que é ser médico e cuidar de pessoas, eles acabavam tocando a vida dessas pessoas uma a uma, né? E tinham muita dificuldade de escalar isso de uma maneira sustentável, usando tecnologia. E foi por isso que eu resolvi ser engenheiro, porque eu via que com a base de engenharia eu consegui potencialmente ter um impacto mais escalável na vida de mais pessoas. Trabalhei um tempo em consultoria, tive uma primeira empresa de saúde, de aparelhos médicos, então já é a segunda vez que eu sou fundador. Fui fazer um MBA em Harvard e quando voltei do MBA, eu conheci a minha sócia, que é a Isadora. Na época, nós dois estávamos passando por uma situação de vida muito similar, assim, as nossas avós, as duas tinham demências, né, Alzheimer no caso dela, cortes de devido a mim, no caso da minha, e a gente via o quão difícil era para as nossas famílias, apesar de ter um monte de médicos na minha família, conseguir manter um cuidado multidisciplinar coordenado com essas nossas avós, né? Então, múltiplos profissionais, múltiplos médicos, muita gente envolvida no cuidado, só que ninguém com uma visão de começo, meio e fim, ninguém coordenando todas essas etapas do cuidado que elas precisavam. Então, a gente fundou a Nilo lá atrás, em 2020, com esse desafio em mente, né? Como que a gente coordena melhor o cuidado das nossas avós. Na época, foi antes da pandemia, então nem telemedicina existia. Então a gente não conseguia fazer um negócio como é a Nilo hoje, né? A Nilo hoje é um negócio simples de puro software, mas na época era impossível. Então a gente tentou resolver o problema fazendo o cuidado, né? Eu que na marra, contratamos um time de cuidado, a gente chegou a ter 40 pessoas, 40 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, pegando carteiras de pacientes idosos para fazer esse cuidado coordenado. Só que para esse cuidado ser efetivo e para ele ser escalável, a gente precisava aplicar tecnologia. A gente precisava que um time que cuidava de 200 pacientes no telefone, na planilha, passasse a cuidar de 2.000 pacientes, uma ordem de grandeza a mais, usando tecnologia. E a gente começou a desenvolver um software para as nossas equipes internas que possibilitava, né, a comunicação com o paciente, o fluxo de automação de contato com ele de acordo com as suas necessidades. E foi isso que foi o embrião do nosso software que virou o nosso produto hoje, dentro da Nilo, né? Então, no meio do caminho, a gente teve que a gente chama de um pivô. A gente parou de oferecer o cuidado em si e começou a oferecer só software. E, a partir daí, começou a aprender com o software e evoluir para o que é a empresa hoje, né? Então, ele começou com um software mais contido, muito focado no caso de uso que a gente via internamente dentro das nossas dores como uma clínica, e hoje evoluiu para uma plataforma muito mais ampla, que promove, né, a comunicação, a captação, a coordenação e os fluxos e a automação desses fluxos de cuidado com os pacientes de acordo com diversas linhas de cuidado e casos de uso, né? Então, como antes a gente era muito focado no paciente idoso, hoje a gente tem diversos clientes em saúde que estão focados desde oncologia, saúde da mulher, gestão de crônicos e diversos outros que não estavam contidos no nosso escopo inicial. Mas foi
vendo uma dor clara, criando uma solução e conversando com o mercado para entender onde que a gente tinha mais product market fit para poder pivotar e encontrar uma solução que a gente está hoje, que eu acredito hoje a gente está num lugar assim muito, muito bom, com um product market fit muito bem determinado, crescendo, fechando clientes grandes, com máquinas de venda rodando e agora lançando agentes de IA para rodar em cima dessa plataforma, que eu acho que é um novo paradigma de mudança que vai impactar não só a gente, vai impactar o setor de saúde e todo o setor de tecnologia como um todo. Tem um fato legal na trajetória da Nilo, né? E aí pelo fato da gente já ter conversado, eu venho acompanhando vocês há um tempo, que o fato de vocês terem começado a operar no mercado antes de 2020, e a gente sabe exatamente como o mercado de saúde foi impactado e continua sendo impactado de 2020 para cá, mas vocês começaram antes desse ano, eu acho que tem muito aprendizado nessa trajetória de vocês e isso é muito perceptível nas decisões de mudança, na visão de evolução que vocês têm, porque vocês conseguiram entrar num cenário que, em tese, era mais tranquilo, vocês entraram num ano que mudou a saúde quase por completo e vocês seguem acompanhando as tendências que agora não é só do viés técnico da saúde, mas principalmente no viés tecnológico. E aí eu queria entender um pouquinho mais, Vitor, nesse cenário, na tua visão e nesse tempo de amadurecimento que vocês estão construindo a Nilo, qual é a tua visão de mercado? Qual é a tua visão do mercado da saúde hoje? Em termos de oportunidades, desafios, aquilo que você enxerga, por exemplo, como novos caminhos ou novas fronteiras a partir de inteligência artificial ou outros tipos de tecnologia que possam ser úteis para o contexto de vocês. Então, traz um pouquinho mais dessa tua visão de mercado. Perfeito, Luiz. Eu acho que é uma coisa, sempre que me perguntam, né, ou pedem para eu falar da Nilo e eu conto essa história, muitas vezes as pessoas falam: nossa, né, que sorte, vocês começaram uma empresa de saúde digital logo antes da pandemia. Que isso não é verdade, a gente começou tentando fazer o cuidado e a saúde digital foi sendo construída de acordo com as necessidades. A pandemia veio e a gente precisou se adaptar. Mas dois, eu acho que é claro que tem muita sorte envolvida em empreender, né? Tem muito trabalho, mas também tem sorte, tá no lugar certo, na hora certa. Porém, você só tem sorte se você der a cara a tapa, digamos assim, né? A gente só deu essa sorte de estar empreendendo em saúde digital logo antes da pandemia ou depois da pandemia, porque a gente se propôs né? A gente se jogou no problema. E acho que isso é algo que eu sempre tento passar para outros empreendedores. Tenha um problema pelo qual você é apaixonado por e ataque ele. Muitas vezes a solução que você encontra no começo não vai ser a solução que você vai chegar no final dessa jornada. Mas se você não der a cara a tapa, se você não atacar o problema, você não vai se colocar na posição de ter sorte ou de estar no lugar certo na hora certa. Então isso é muito importante. A gente fez isso muito na Nilo. A gente começou com um produto que era totalmente focado em cuidado, operação, serviço e evoluiu para um produto que é software, plataforma, inteligência artificial, né? Então, quando você olha friamente, externamente, parece que quase que a gente fechou uma empresa e começou a outra do zero, mas isso não é verdade. Tem uma linha que conecta do começo ao fim a história da empresa e está ligada lá à história das nossas avós, né? É o propósito, é criar um cuidado coordenado de qualidade. E o que a gente faz hoje promove isso igual promovia antes. E a gente foi se adaptando. Hoje eu sinto que a gente está no lugar certo, na hora certa, com a tecnologia certa e com a virada para a inteligência artificial ainda mais. Eu acho que esse é, respondendo a sua pergunta, né? O momento do mercado é um momento onde todos os players de saúde entenderam que eles vão precisar usar agentes de inteligência artificial para melhorar os seus processos. Alguns meses atrás ou ano, estava todo mundo olhando para a inteligência artificial falando, talvez isso vai ajudar ou não. Agora, o que a gente sente no mercado, quando a gente traz a solução é uma dor latente e eu preciso parar agora. Então, a gente acredita, eu particularmente acredito que o mercado de saúde vai mudar muito e muito rápido nos próximos anos, com a introdução de agentes de inteligência artificial, especificamente, não só a inteligência artificial de uma maneira genérica, mas sim agentes de inteligência para automatizar fluxos administrativos. Eu acho que no mercado de saúde,
os agentes eventualmente podem vir para automatizar fluxos clínicos, né? Substituir parte do fluxo clínico. Isso eu acho que a gente ainda está longe. Mas para fluxos administrativos, agendamento, recebimento de exame, todas essas coisas que às vezes você tem lá um profissional muito qualificado fazendo e perdendo tempo, agentes de IA vão fazer esse trabalho e você vai liberar o tempo desses profissionais qualificados para fazer o que importa, né, que é cuidar dos pacientes. Então, eu sinto que a gente foi adaptando o nosso produto, o nosso discurso e o nosso entendimento do nosso produto para estar agora com a faca e o queijo na mão, num momento muito propício de mercado. Então, a gente está dentro da empresa muito empolgado com os próximos meses, o crescimento, o feedback dos clientes que a gente tem conseguido. Isso é muito legal, Vitor. E enquanto você falava, eu lembrei um negócio que eu conversei há um tempo atrás, e eu acho que tem muito a ver com a tua resposta aqui, que é como se fossem três E's, que para mim meio que sustentam todas ou quase todas as startups, que é a essência do negócio, as especificações e as estratégias, né? Então eu acho que o que você colocou aqui fala muito desses três pontos. A essência é isso, a motivação, aquilo que você e a Isadora tinham em comum na hora de ter a coragem de começar a empreender a Nilo, de ter uma ligação até emocional com o mercado, com o tema. Quando a gente olha as especificações, é como o produto se desenvolveu, né? Na linguagem mais técnica, aquilo que a gente leva para estruturar o produto, aquilo que a gente coloca como funcionalidade. Só que as especificações, elas respondem diretamente às estratégias, que é exatamente a forma que se enxerga o mercado, a forma que você percebe as mudanças, né? Então eu acho que o teu papel como fundador, ele é essencialmente esse, de entender o mercado, para onde que o mercado de saúde está mudando, como é que eu estou na hora certa, no lugar certo, para tomar uma decisão que vai influenciar as especificações de produto, que vai fazer a gente adotar novas tecnologias, mas fundamentalmente que pela estratégia a gente continue posicionado no mercado, a gente continue relevante no mercado. Então, essa visão que você trouxe de tipo, cara, ok, a gente entrou no mercado antes da pandemia, não foi sorte, foi a essência do negócio, mas se a gente não tivesse predisposto e predisposta a entrar nesse mercado naquele momento, as mudanças que ele sofreu, a gente não teria vivido, ou vocês não estariam preparados para isso, né? Então, eu acho que tem muito desses três elementos aí na tua resposta que são importantes na hora da gente entender o contexto e os pilares de um negócio, né? Então, isso é muito importante, mas, por outro lado, a gente também vê que empreendedoras e empreendedores, e você já teve experiências também do outro lado da mesa, como eu costumo dizer, que é a análise de quem investe, né? Então, quando a gente olha perfis investidores, analisando oportunidades de startup, é muito mais uma análise de dados frios, né? De capacidade de modelo de receita sustentável, de diferenciais competitivos, de capacidade de execução e desenvolvimento de produto. Então, a gente olha uma análise mais racional, vamos dizer assim. E cada vez mais o mercado tem racionalizado as estratégias para colocar na mesa na hora de executar uma tese de investimento, na hora de identificar se uma startup vale ou não ser investida. E vocês já foram investidos também pela Nilo, já passaram por todo esse processo de negociar, de incorporar um investidor e gerar resultado pós a captação. E eu queria ouvir de você essa experiência, como é liderar uma startup e estar ali na mesa de negociação de investimento, de atrair esse recurso financeiro e o impacto que isso acabou gerando na Nilo. Perfeito. Acho que dá para fazer um podcast inteiro só sobre esse assunto, mas vou tentar me ater aos principais pontos. A gente já levantou mais de 60 milhões de reais na Nilo, né? Então a gente levantou bastante dinheiro, e eu acho que foi fundamental para a nossa jornada, tá? A gente teve, como eu mencionei anteriormente, a gente não teve uma jornada super linear, né, de começar um negócio e continuar com aquele mesmo negócio. A gente teve que pivotar, isso demorou tempo e isso custa. A gente ter levantado o capital que a gente levantou ajudou a gente a ter essa margem, né, para testar, para errar e para aprender até encontrar onde a gente está. Mas eu sempre falo, muita gente vem me perguntar também,
vale a pena, não vale a pena levantar dinheiro com o investidor. Eu acho que é uma questão de perfil de fundador e perfil de negócio. O primeiro ponto é assim, levantar dinheiro não é sinônimo de sucesso, de maneira nenhuma. E ele vem com uma série de amarras e obrigações. Quando você levanta dinheiro com fundos, você automaticamente está se colocando num caminho de alto crescimento e de alto impacto. Não dá para você levantar um dinheiro com fundos e querer ser uma empresa pequena, que vai ficar gerando receita e lucros para os fundadores e para os sócios, mas não vai crescer. Existem muitos bons negócios que são assim, que têm um limite potencial de tamanho, mas que para os fundadores e para as pessoas que criaram a empresa tem muito valor, gera muito retorno, inclusive financeiro, no longo prazo. Mas esses não são o tipo de negócios que são investíveis por fundos, então nem fundos vão querer investir nesse tipo de negócio, mas também o fundador não deveria querer buscar dinheiro com fundos, porque ele vai se colocar num lugar, quase que não... você pensa no hamster correndo na rodinha, né? Ele vai ficar correndo sempre e nunca vai chegar lá, porque para você ter retorno nesse modelo de investimento, você precisa ter uma empresa muito, muito grande. A gente se colocou nesse caminho, porque a gente acreditava que o problema que a gente estava resolvendo era muito grande e a gente queria esse caminho. Dito isso, foi muito bom, né, levantar capital, porque ajudou a gente principalmente a trazer pessoas muito boas para construir isso com a gente. Se não fosse isso, a gente não ia ter tido a capacidade de contratar as pessoas que a gente contratou. Acho que, além disso, uma outra coisa que é importante pensar sobre levantar capital é ciclos. A gente já passou por vários ciclos, né? A primeira rodada de investimento nossa, a gente fez a primeira conversa presencial e terminou a rodada online porque a pandemia bateu bem no meio. Então, você imagina esse ciclo, né? Assim, a gente levantando no mercado que estava super aquecido, de repente, no dia seguinte, o mercado morre, ninguém sai de casa, a bolsa caindo, despencando, muita incerteza. Por sorte, a gente conseguiu fechar a rodada antes disso. Aí, depois, a gente passou um momento de euforia, 2020, 2021, 2022, levantou dinheiro e depois um vale grande em 2023. Onde eu quero chegar? Muitas vezes, o empreendedor fica esperando um momento ótimo da empresa dele para ir captar. Eu vou captar quando eu chegar nessa métrica, nessa taxa de crescimento, nessa taxa de MRR e etc. Isso é importante, mas muitas vezes você precisa casar com o momento de mercado e às vezes sair para captação, talvez antes de ter atingido todas essas métricas, porque o mercado está acelerando, porque é o momento de mercado. E às vezes o contrário também, né? Segurar uma captação apesar de você ter as métricas por causa do mercado. Então isso é algo que a gente fica bastante de olho, conversa bastante com outros fundadores e está sempre tentando pegar o pulso, né? De quantas rodadas estão acontecendo, qual está sendo o valuation dessas rodadas, quanto que o mercado está com apetite ou não, quais são as métricas das outras empresas que estão conseguindo levantar nesse momento para conseguir ter um timing bom de captação, que é algo que muitos founders acabam não pensando, né? Olham muito internamente e acabam esquecendo de olhar externamente para os fatores macroeconômicos e de mercado. Isso eu acho que é muito relevante também, Vitor, porque hoje eu estou numa posição de gestão de portfólio de startups e tem muito dessa compreensão do lado de quem está investindo de, ok, o que é oportunidade, talvez não no imediato, mas o que é que vai ser oportunidade de fato daqui 5 anos, que justifica uma captação agora, o que é tendência no mercado enquanto tecnologia. Então inteligência artificial se tornou a menina dos olhos para boa parte das estratégias de investimento. Só que, por outro lado, pelo fato de eu ter empreendido também, e assim como você ter passado pelos dois lados da mesa, eu costumo conversar muito com fundadoras e fundadores sobre investimento numa linha muito parecida com a sua. Mas, cara, investimento só tem o dia 1, não tem o último dia. Porque você sempre, uma vez que você capta investimento, você sempre vai estar relacionado de alguma forma a uma nova captação ou uma devolutiva à captação que você fez. Então, essa relação contínua tem que estar atrelado à estratégia do negócio, ao perfil fundador, como você colocou. Eu acho que esses são fatores primordiais.
né? Hoje a gente vê no mercado cada vez mais esse movimento de microsize, lifestyle business, né? Hoje o mercado, enquanto capacidade de absorver soluções tecnológicas, está muito mais favorável para você ter um negócio como esse, um negócio que lhe gera ali 50, 70, 120 mil por mês, que vai manter ali sua vida relativamente tranquila, mas obviamente esse não é um modelo que, se você for atrás de investimento, você vai ter a mesma tranquilidade, né? Então, entender qual o perfil para captar investimento e a relação que você tem que ter com investidores após captar é um processo absolutamente não trivial, né? Eu acho que você conseguiu resumir bem essa premissa de, cara, tem dinheiro na mesa? Tem formas de captar? Tem, mas isso vem de uma preparação que começa muito antes de você ter uma tese para captar. Tem o objetivo do seu negócio, visão de longo prazo. Para mim isso ficou muito claro e é muito maduro da sua parte. Para a gente terminar, Vitor, e a gente conseguiu passar aqui um overview sobre pontos que são relevantes, tua trajetória, o que é a Nilo, o mercado de saúde, a tua visão sobre essa experiência de captar investimento, acho que vale a gente finalizar essa conversa com a tua visão como fundador de startup. Para você, o que é esse papel na prática, né? Na teoria tem 500 livros para as pessoas lerem e acreditar que aquilo ali é 100% verdade. Mas na prática, o que é ser um fundador de uma startup? O que é liderar um produto digital num mercado que é tradicional, mas ao mesmo tempo inova e se reinventa praticamente todos os dias, né? Então, conta um pouco mais dessa visão mais reflexiva do Vitor, fundador. Ótimo. Eu fico pensando assim, olhando para trás na nossa trajetória, né? A gente já tem quase 5 anos e meio de empresa. Muita coisa mudou. O produto mudou, a tecnologia mudou, a estratégia mudou, as pessoas mudaram, né? E a gente não. Eu continuo sendo o Vitor. Grande parte de empreender é um processo contínuo de se reinventar, de aprender coisas novas, de tomar novos desafios, de fazer coisas que você nunca fez antes, de tocar áreas que você nunca tocou. Eu acho que isso é um dos principais pontos, né? De conseguir fazer essas transições, mas ao mesmo tempo manter todo mundo alinhado no mesmo barco. Então, pensando assim, no nosso caso, a gente começou lá atrás, teve gente que se juntou à empresa porque tinha um familiar com Alzheimer e se conectava muito com aquele propósito, né? Hoje, a gente tem um outro negócio. Como que eu faço essa pessoa que entrou lá atrás na empresa por conta de uma questão pessoal continuar engajado em longo prazo, contando a história do porquê e trazendo eles, né, nessa construção em conjunto, para eles conseguirem abstrair e falar, não, ótimo, o propósito continua sendo o mesmo, né? Apesar da empresa agora não estar mais focada em cuidar da minha avó, eu continuo resolvendo o mesmo problema de uma maneira mais ampla. E esse é um exemplo mais focado em cultura e propósito, mas isso se permeia em tudo. Como que eu trago aquelas pessoas que entraram para uma empresa de 5 pessoas, agora numa empresa de 50, como que eu trago elas para elas entenderem que a função delas tem que evoluir, ou que o jeito que elas trabalhavam lá atrás, quando a gente era 5, vai ser substancialmente diferente agora, com 50, e vai ser substancialmente diferente quando a gente tiver 5 mil. Se reinventar e conseguir trazer o time junto, conseguir fazer com que o time também se reinvente, com que o time entende que os papéis vão mudar e que a cultura vai mudar e que a empresa vai mudar com o tempo, para mim tem sido um dos maiores desafios. Assim. Conseguir fazer essa gestão de mudança constante, não só de aprendizado interno, mas também das pessoas da equipe. Boa. É uma visão, acho que bem interessante, mais uma vez, bem pé no chão, e eu acho que fala muito sobre a liderança de um negócio que é naturalmente dinâmico. Ela tem que ser a bússola, mas não a bússola por um viés mandatório, a bússola por um viés de, galera, a gente está indo para o lado tal, como é que a gente se prepara para chegar lá, né? E eu acho que essa visão que você trouxe da pessoa que entrou, quando a Nilo eram 5 pessoas, para o que essa pessoa é hoje, a Nilo com 50, e daqui a pouco a Nilo com 5 mil,
A liderança, ela é fundamental para desenvolver essas pessoas, para mostrar a essas pessoas que o negócio evolui porque ela também está evoluindo, né? Então, acho que isso é muito relevante e é muito válido para entender o papel de fundadoras e fundadores de startup. Vitor, meu caro, eu quero te agradecer a essa conversa, é uma conversa focada no perfil fundador. Acho que, mais uma vez, para quem está assistindo a gente aqui, conheço você já há algum tempo, para mim já era um case muito legal de acompanhar. Agora, com a integração da Nilo AI, eu acho que se torna ainda mais interessante. Então, para quem está assistindo, vale a pena acompanhar o Vitor, vale a pena acompanhar a Isadora e vale a pena acompanhar a própria Nilo como cases de fundadores, como case de startup, porque é olhando para essas referências que a gente vai se nutrir, que a gente vai conseguir traduzir essas experiências e essas vivências para o nosso contexto e aplicar de uma forma útil para o negócio que a gente está desenvolvendo. Eu acho que a proposta dessa conversa e de todas essas conversas que eu estou tendo é exatamente isso. Nutrir as pessoas, outros fundadores com reflexões, com aquilo que pode ser útil na prática. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso hoje. Então, mais uma vez, Vitor, obrigado pelo papo. Obrigado você, Luiz. É sempre um prazer conversar aqui com você. Boa, valeu. E para quem chegou até aqui, a gente se escuta e se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!